Boa tarde a todos. Meu nome é Janiele Matos, sou licenciada em Matemática pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente faço parte do programa de pós-graduação em Biometria da Universidade Estadual Paulista. O trabalho intitulado Um Modelo Matemático de Metástase envolvendo interações com o sistema imunológico foi orientado e desenvolvido em conjunto com Diego Rodrigues, pesquisador e docente da Unicamp, e Paulo Manceira, pesquisador e docente da Unesp. Desde já agradeço a atenção de todos. O trabalho foi estruturado da seguinte maneira. Primeiramente, darei uma breve introdução sobre o câncer, o processo de metástase e imunoterapia, e posteriormente apresentarei o modelo proposto e simulações referentes a esse modelo. E para concluir, teremos uma pequena discussão. O câncer pode ser definido como um conjunto de mais de 100 doenças, cuja característica principal é o crescimento desordenado de células que possuem a capacidade de invadir, através da corrente sanguínea, tecidos e órgãos adjacentes aos que estão lesionados. Essa migração é denominada metástase. Pesquisas recentes apontam que a metástase é responsável por mais de 90% de todas as mortes relacionadas ao câncer. Para que a metástase ocorra, as células tumorais passam por um processo denominado cascata metastática, onde um tumor primário se desenvolve, liberando células que migram em direção aos vasos, dando início ao processo de intravasão, que ocorre na circulação sanguínea ou linfática. Uma vez dentro dessas vias circulatórias, as células tumorais elas são transportadas e sujeitas a ataques do sistema imune. Devido ao desenvolvimento de interações adesivas com as células endoteliais e componentes sanguíneos, as células tumorais acabam sendo mobilizadas na circulação e dando início ao processo de extravasão, através de pequenos tumores que são capazes de empurrar as células endoteliais e adentrarem o tecido. E o último passo é a colonização e desenvolvimento nesse novo ambiente. Com o intuito de controlar e erradicar a doença, diversos protocolos são desenvolvidos. Dentre eles, a imunoterapia tem ganhado destaque pelo fato de não apresentar danos severos às células normais. É uma terapia recente que tem como objetivo utilizar o sistema imune, aumentando a resposta imunológica do hospedeiro para combater as células cancerosas. Essa resposta é impulsionada de diversas maneiras, utilizando células T, anticorpos monoclonais, vacinas e imunomoduladores. Antes de apresentar o modelo, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância dos modelos matemáticos. Devido à sua versatilidade ao longo das décadas, a modelagem tem sido amplamente utilizada para descrever inúmeros fenômenos, e o uso de modelos com equações diferenciais tem se tornado cada vez mais frequente em diversas áreas. Esses modelos eles são capazes de formalizar um fenômeno e, através de um determinado conjunto de parâmetros e condições iniciais, conseguem descrever, quantificar e prever o comportamento de diversos sistemas complexos. Quando se tem conhecimento desses principais mecanismos que influenciam o crescimento tumoral, se torna mais fácil elaborar protocolos que sejam eficazes. E no caso da imunoterapia, por se tratar de uma terapia personalizada, esse conhecimento realmente é fundamental. O nosso modelo é composto por dois tipos de populações, células cancerosas e células do sistema imune, seja N1 e I1, referentes a populações no sítio primário, e N2 e I2, populações referentes ao sítio secundário. Nesse modelo, a metástase ela é retratada como um fenômeno de migração, em que duas populações de células tumorais coexistem e se desenvolvem em dois locais diferentes. Com base nas referências, foi proposto o seguinte modelo. O sistema é composto por 4 equações, onde a primeira equação está relacionada à população de células cancerosas no sítio primário. O primeiro termo é referente ao crescimento das células tumorais, que tanto no sítio primário quanto no sítio secundário apresentam um crescimento logístico a uma taxa R1 com uma capacidade de suporte K1. O segundo termo da primeira equação está relacionado com a interação entre essas duas populações, células tumorais e células do sistema imune. Lembrando que essa interação ela é prejudicial para ambas as populações. O terceiro termo ele é referente à morte natural das células tumorais, que é dado pelo parâmetro beta-1. E o último termo da equação ele é relacionado à translocação física das células tumorais,
do sítio primário para o sítio secundário. A segunda equação está relacionada à população de células imunes no sítio primário. O primeiro termo é referente à taxa de influxo das células imunes. O segundo termo, conhecido como Michaelis-Menten, é responsável pelo recrutamento das células imunes pelas células tumorais. Lembrando então que esse recrutamento é dado por uma taxa Rho1 com a saturação gama 1. O terceiro termo também é relacionado à interação entre essas duas populações. E o último termo está relacionado à morte natural das células imunes, dado pelo parâmetro D1. A terceira equação, ela é relacionada à população de células tumorais no sítio secundário, possui as mesmas características da primeira equação, com diferencial no último termo, que é o termo que indica a quantidade de células que chegaram ao sítio secundário. Então, uma quantidade delta, uma fração delta de células tumorais saíram do sítio primário, só que apenas uma fração epsilon dessas células conseguiram chegar no sítio secundário. A quarta equação é referente à população de células imunes no sítio secundário e também possui as mesmas características descritas da segunda equação. Com o objetivo de ilustrar a dinâmica tumoral em ambos os sítios, primeiramente foi selecionado na literatura um conjunto de valores para os parâmetros. Para as simulações a seguir, foram utilizados os valores descritos nesta tabela. Primeiramente, sem nenhuma intervenção terapêutica, temos o cenário em que a doença se estabelece em ambos os sítios e o sistema imune não foi capaz de controlar o crescimento tumoral. Observando o sítio secundário, nota-se que rapidamente as células imunes foram recrutadas perante a presença de células tumorais, mas mesmo assim não foram capazes de controlar esse crescimento e as células tumorais acabaram escapando da vigilância do sistema imune. Essas condições iniciais foram utilizadas em ambas as simulações. Para o presente trabalho, foi considerado como imunoterapia qualquer intervenção que resulte no aumento do influxo de células imunes. Com a finalidade de observar mediante diferentes taxas de influxo, foram realizadas 3 simulações utilizando valores distintos para alfa-I. A primeira simulação que compõe esse cenário foi utilizando alfa-I igual a 5 vezes 10 à quinta. As células imunes conseguem controlar as células tumorais inicialmente, mas depois de um certo tempo as células tumorais acabam escapando da vigilância do sistema imune em ambos os sítios. A segunda simulação que compõe esse cenário é utilizando o alfa-I igual a 6 vezes 10 à quinta. Diferente da simulação anterior, onde teve um controle por certo momento do crescimento das células tumorais, aqui realmente tem o controle e as células tumorais não voltam a escapar do sistema imunológico. A terceira simulação que compõe esse cenário é utilizando alfa-I igual a 6,5 vezes 10 à quinta. Diferente das duas simulações anteriores, onde temos o controle por um certo tempo e o controle do crescimento tumoral, aqui nós temos a erradicação das células tumorais ao longo do tempo. O próximo cenário representa o estado metastático, portanto teríamos apenas o tumor secundário, implicando que o tumor primário foi erradicado ou controlado. A primeira simulação que compõe esse cenário foi utilizando o alfa-1 igual a 6,5 vezes 10 à quinta. Temos que no sítio primário houve a erradicação das células tumorais ao longo do tempo, porém no sítio secundário o crescimento tumoral não foi afetado. Mediante essa imunoterapia, a segunda simulação que compõe o terceiro cenário foi utilizando a taxa de crescimento do tumor primário igual a 0,1 e utilizando também uma recessão primária. Uma consequência da recessão primária é que o local secundário ele perde a fonte de células tumorais e quando essa intervenção ela é feita relativamente cedo, o tumor secundário ele não é capaz de se sustentar. Na simulação, inicialmente tínhamos uma massa tumoral de 10/8 e no 10º dia foi feita uma recessão, foi feita a retirada desse tumor. Nota-se que as células imunes foram capazes de controlar inicialmente as células tumorais no sítio primário, porém a recessão não foi capaz de evitar a metástase, uma vez que as células tumorais já tinham estabelecido o seu sítio secundário. Analisando os cenários apresentados, foi possível observar que
O sistema imune, quando ele é estimulado, pode desempenhar um papel crucial no crescimento tumoral, se tornando uma ferramenta indispensável no tratamento contra o câncer. Entender o processo da metástase é fundamental, pois ele possibilita tanto a prevenção em pacientes que já têm um diagnóstico precoce e entender como essas células conseguem ter sucesso na sua colonização conduziria a terapias mais efetivas em pacientes com metástases já estabelecidas. Como foi possível observar na última simulação, onde tínhamos apenas o estado metastático, mesmo realizando uma terapia ou uma reseção, não foi suficiente para conter a progressão no sítio secundário, uma vez que quando essas células se estabelecem, elas realmente, a reseção do sítio primário não afetaria a dinâmica no sítio secundário. Essas são as minhas referências e obrigada pela atenção.